O, Tudo bem, pessoal? Eu vou discutir a coisa, eu acho que mais importante que eu aprendi na minha vida e que foi ensinado, não em um dia ou uma semana, mas em anos, pela minha mãe sobre a cultura de Israel, né? E eu vou tentar passar o ensinamento, desdobrar o ensinamento, eu não vou tentar aplicar, né? Mas ele tem um conceito simples, né? Você entender o porquê das coisas, né? Ou o porquê que uma pessoa toma uma atitude ou não. E eu vou discutir uma questão extremamente complexa e profunda que é a capacidade intelectual, o quociente, né? Como eu nasci com uma deficiência e eu era bonzinho, bobinho, então minha mãe sempre era extremamente dura comigo para eu me tornar uma pessoa forte, né? Não reclamo do que ela fez. A única coisa ruim é que eu não consigo controlar minha raiva e eu gosto muito de pisar em qualquer pessoa que faça uma atitude de ameaça para mim, né? Vamos lá. A primeira coisa mais importante a dizer aqui é o que eu aprendi. Tudo é uma linha, né, invisível, que você precisa enxergar essa linha invisível, né? Ou, nossa, agora é bombeiro e viatura passando. Mas está um trânsito horrível em São Paulo. Tudo é uma linha invisível ou uma assinatura, né? E se você não tem capacidade de compreender essa linha invisível ou essa assinatura de coisas, de objetos, de circunstâncias, de situações, de escolhas, me desculpe, mas você não é ser humano e você não nasceu preparado para viver em um mundo ou em uma sociedade com um monte de códigos, que cada vez cria códigos cada vez mais complexos, né? E o ser humano ele tem uma obsessão por criar códigos, e isso é inapto da inteligência. Pessoas que têm QI extremamente alto muitas vezes criam uma própria linguagem única, né? Gêmeos com QI alto, pessoas extremamente inteligentes fazem isso, né? Tanto que a linguagem de computação é um código e eu achei até uma coisa interessante. Teve dois criadores de um livro que eles criaram um livro que era um videogame. Você podia jogar, né, com aquele livro, né? Você poderia executar várias coisas como se fosse um videogame de ação, né? Mas é tudo por códigos, né? E é extremamente interessante isso. E esse livro acabou, é raro ter esse livro. Mas vamos entrar aqui no questionamento aqui. Eu esqueci o questionamento. Assim, agora eu me lembrei. O meu pai, né, ele sempre errou muito na vida dele, né? E a minha mãe e meu pai não gostavam da minha mãe porque a minha mãe, ela era de pensar demais e sempre foi uma pessoa extremamente racional, e isso é horrível, né? Tanto que a única forma dela demonstrar que ela gostava de mim era me ensinando coisas, não era sendo uma mãe, mas graças a Deus que eu nunca tive uma mãe carinhosa, eu sempre tive uma mãe muito dura, uma mãe igual algumas mães europeias ou até algumas mães judias. Eu acho incrível a forma que ela me educou, né? Eu reclamo muito, sim, mas eu acho incrível. Minha mãe muitas vezes virava pro meu pai falava assim: não, mas você é minha esposa, você tem que me obedecer, obediência. Aí ela falava assim pra ele: ó, você fala sobre obediência, mas será que realmente o que você diz condiz com o seu argumento? Se seu argumento tem sustentabilidade, ou seu argumento é simplesmente um argumento baseado em sua primitividade intelectual, né? Graças a Deus que meu pai sempre foi uma pessoa educada, nunca foi de responder. Aí ela falava assim: olha, a partir do momento que você diz que é tal coisa, ou que você faz tal coisa, ou que você pede tal coisa, precisa ter uma base, né? E ela dá o exemplo dela, depois eu vou entrar no exemplo dela aqui. Se você quer obediência, você tem que me dar uma vida perfeita, você tem que me dar uma casa perfeita, você tem que me dar um casamento perfeito, você tem que, como falo, ser perfeito em todas as suas ações, você precisa me entender, me reconhecer, suprir todas as minhas necessidades. E se eu considerar que você é uma pessoa normal,
tudo que você fala, você tem consciência de todas as linhas que constroem o que você está falando, e tudo que você está falando existe um objetivo que não é nefasto. Porém, eu te conheço, né? Você pede obediência porque você trabalha, mas você é uma pessoa desequilibrada, né? No seu serviço. Trabalha excessivamente e não pensa no seu trabalho e não busca soluções para o seu trabalho. Você nunca fez nada por mim. Você sempre usou todas as minhas coisas e usou todo o meu dinheiro. O que mais? Ela sempre dava 3 visões de campo. Primeiro é que ele não tinha feito nada. Segundo, que ele nunca tinha feito nada por ela, nunca tinha mostrado nada de bom para minha mãe. Ela estava também sendo radical com ele, né? Ele era uma boa pessoa, mas existe um desjulgamento gigantesco entre a minha mãe e o meu pai, né? Meu pai é uma boa pessoa, ele tem algumas qualidades, mas para ser um homem, para ser um marido, para ser um pai, meu pai nunca foi uma boa pessoa para isso, né? Ao tanto que ele está, acho que 15 dias lavando a escada, né? Eu falo mal do Diabo Louro, mas meu pai também não fica muito atrás do Diabo Louro, mas não fica com o pensamento delirante igual o Diabo Louro, não, né? Mas tem mania, né? É insuportável, não dá para conviver com meu pai por causa das manias dele. Aí ela sempre dava o raciocínio prático. A pessoa, o argumento dela, no mínimo a pessoa ela tem que ter um embasamento e ela tem que, a partir do momento que ela pede alguma coisa para você, ela tem que suprir a necessidade intelectual da outra pessoa, né? E ser verdadeiro com a necessidade intelectual da outra pessoa. Em segundo lugar, a pessoa tinha que, a partir do momento que pede alguma coisa, tem que construir toda uma realidade, né? E em terceiro lugar, a pessoa tem que merecer. Que ela dava o exemplo seguinte: uma mulher, um homem, um pai de família, um comerciante, um chefe, um representante do bairro, da vila, da cidade ou do país, né? A partir do momento que ele pede alguma coisa para você e ele nunca te deu nada para você para pedir tal coisa, nunca fez nada por você, né? E muito menos ensinou você a fazer alguma coisa, né? E essa pessoa, ela nunca lutou por algo, jamais essa pessoa pode pedir algo para você. E se ela pede, é porque é uma pessoa totalmente desequilibrada mentalmente, que é uma pessoa totalmente tomada pelos seus impulsos, que sente a necessidade e quer que a pessoa responda à necessidade. E quem respeita e segue uma pessoa assim é totalmente desequilibrado, é totalmente louco e totalmente doente, tão quanto a pessoa, né? E a minha mãe dizia sobre o justo e o iníquo, mas vamos entrar aqui no argumento básico aqui. Então, o que a minha mãe falava? Essa sociedade de ímpios é uma sociedade totalmente desequilibrada. Os indivíduos dessa sociedade têm toda uma estrutura desequilibrada. Os indivíduos dessa sociedade têm uma educação totalmente desequilibrada em todos os patamares. Como fala? O que mais? Toda estrutura social ela é corrupta e tudo que a humanidade faz é corrupto, né? Somente aqueles que realmente entendem o que é a lei, né? E infelizmente a nossa sociedade e todas as cadeias da nossa sociedade são imorais. Os nossos políticos são os que mais têm culpa de sangue, são os mais imorais. Depois, os representantes da sociedade, tanto os comércios e as religiões, principalmente as religiões, porque eles dizem que são portadores da verdade, e depois toda a estrutura embaixo da pirâmide social, que essa sociedade é uma pirâmide, não é uma sociedade realmente onde que todos possam ser livres e terem tudo, desde que não desrespeitem a si e aos outros. Aí voltando a questão aqui do meu argumento, né? A minha mãe também me ensinou que um ser humano, para ele realmente ser normal, ele não pode falar eu gosto disso, eu faço isso, eu quero isso ou quero aquilo, porque essa pessoa ela não consegue entender quais são as linhas que constroem
à vontade dela. E se ela não consegue entender as suas próprias linhas, né, ou a sua própria assinatura, ela jamais vai conseguir compreender as linhas e assinatura das outras pessoas, das circunstâncias e dos lugares. E toda essa estrutura é uma estrutura vazia, superficial, imoral e podre. Por quê? Eu chego agora mesmo hoje, eu parei na rua lá, o segurança estava olhando para mim. É uma pessoa totalmente sem consciência, né? Me julgando por eu ser motoqueiro e por eu ser negro, né? Porém, isso daqui não é uma explicação. A partir do momento que eu vou num local e a pessoa, o YouTube mesmo, o YouTube todo mundo fica oferecendo curso. Mas esses cursos, por que as pessoas oferecem? Quem é essas pessoas? Qual é a história dessas pessoas? O que essas pessoas fizeram? O que há nesses cursos? Esse curso realmente ele é explicativo para você? Ele realmente serve para você, para a sua capacidade mental? Ele realmente vai dar um gap na sua vida? Ele realmente tem uma importância ou simplesmente é um curso para captar dinheiro? E aí ele põe alguma coisa que às vezes é interessante, mas para um determinado tipo de público, mas ele fala que é para todos os públicos. Ou você vai num lugar lá, num lugar, num comércio, e a pessoa destrata você porque ela não acha que você é do padrão ali, ou a pessoa está te enganando simplesmente para usurpar o que você tem, né? Ou aquilo que a pessoa oferece realmente é bom para você e atende todas as suas necessidades, né? Então o que acontece? Tudo existe as suas linhas, e essas linhas são assinaturas. Essas assinaturas têm toda uma base que há uma verdade que serve ou não para a sua verdade, a sua realidade. E tudo tem uma conclusão, e essa conclusão ela é ou não aplicada para você. E também muitas das coisas, os lugares, pessoas, situações, muitas vezes elas oferecem soluções para vocês, mas essas soluções só são engoldos para um único objetivo na vida deles, é tirar o máximo de vantagem de você. Algumas estruturas são estruturas de auto-engano, aonde que você acredita que você vai vencer, mas aquilo ali é simplesmente um racionamento de limitação, aonde que você não vai ter escolha a não ser fazer escolhas em bases daquilo que a pessoa te oferece, e você nunca vai sair da miséria. Tanto que aqui no Brasil 90% da população brasileira com carteira assinada ganha um salário mínimo, e a outra metade, uma minoria, tem dinheiro, o resto são todos pobres como eu e como você. Então o Brasil aqui é uma estrutura social de auto-engano, que existem infinitas verdades, mas essas infinitas verdades é simplesmente para você cair na sua vida desgraçada e nunca ter liberdade da sua vida, nunca ter uma vida normal, uma vida onde você pode comer, beber, cuidar da sua casa, construir uma família, ter um carro, ter casas, montar empresas, ter liberdade, né? Aqui é uma prisão e ninguém sabe disso, ninguém tem consciência disso. E aqui é uma prisão muito pior que o Antigo Egito, porque no Antigo Egito existia homens que reprimiam você se você não trabalhasse. Aqui o imposto reprime você. E se você questionar esse imposto, é tiro, cadeia ou pé junto, né? Você vai para casa de longa duração, né? Que é o Seol, né? Que é a morte. Então, como posso dizer para vocês? Resumindo, se um ser humano não consegue enxergar todas as linhas e todas as direções das linhas da realidade, essa pessoa ela nunca vai conseguir, né, entender quais são as intenções e as causas das pessoas, porque os seres humanos só são isso, são causas e intenções. Eu tenho uma ideia porque a minha intenção era essa e a minha causa é essa. E as pessoas hoje na nossa sociedade brasileira são totalmente desumanizadas, alguns são humanos, mas a grande maioria desumanizadas, com transtorno antissocial e psicopatas, né? 30% da população mundial é doente mental, 40% da nossa sociedade mundial tem traços de psicopatia, e eu acho que 3% mais ou menos, né? Então o que acontece? Se você não tem capacidade de entender as linhas e saber que as ideias, né, são a situação que você está, e que cada pessoa tem a sua situação, e as suas ideias
todos os seres humanos eles têm ideias, essas ideias têm causas e intenções, e você precisa compreender todo esse ramificado de linha para saber se é bom ou se é ruim ou se a pessoa é louca, você não é um ser humano. E se você não tem capacidade de entender as suas próprias ideias e as causas delas e as conclusões e das outras pessoas, você também não é um ser humano e você não é merecedor da dádiva chamada vida, né? Porque nós não temos vidas, nós somos a própria forma da vida segundo a lei do povo de Israel.